Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o visto de estudante, conforme as novas regras de estrangeiria. Então, se você quer saber aí tudo sobre o visto de estudante, hoje eu vou dar uma visão geral sobre o visto de estudante para você que quer estudar em Espanha. Essas novas regras que estou falando neste vídeo vão entrar em vigor a partir de 20 de maio de 2025. Então, por que já estou falando desde já? É porque possivelmente para você que ainda não está em Espanha, que vai iniciar seu processo de pedir, solicitar uma vaga, fazer a matrícula, você só vai vir estudar aí possivelmente em setembro de 2025. Então, quando vier para a Espanha em setembro de 2025, essas novas regras já estarão em vigor. E é muito importante você saber para que você se planeje desde já, dependendo do seu objetivo de vir para a Espanha. Então, nessa visão geral, eu quero falar sobre as vantagens. Quais as vantagens de um visto de estudante? De poder trabalhar 30 horas semanais, de poder abrir numa conta bancária, porque vai ter um NIE, de aluguéis menos burocráticos, comprovante de renda com valor mais baixo, com menor valor, bolsa de estudos que ajuda o custo de vida. E quando eu falo aí a respeito de trabalhar 30 horas semanais ou de abrir conta, tudo vai depender da sua escolha de estudo, porque o visto de estudante ele serve para muitas coisas. Então, se você vai estudar uma universidade, uma graduação ou um mestrado, tem uma regra. Se você vai estudar idiomas, tem outra regra. Se você vai estudar um curso de formação, outra regra. Se você vai estudar um tipo de estudo que é só de 6 meses, por exemplo, você não vai ter direito ao TIE, que é a tarreta de identidade de estrangeiro, mas vai ter direito ao NIE, que é o número do documento de estrangeiro. E claro, para você abrir uma conta, você teria que ter direito aí a esse TIE, né, que é a tarreta de identificação do estrangeiro. Inclusive, também, para você trabalhar, ter direito a trabalho, você teria que ter esse documento também. Por quê? Porque para você ter um contrato de trabalho, dar de entrada ali na Seguridade Social, que é o INSS, e fazer todos os trâmites, se você não tem esse documento aí que é físico, você não tem como fazer esses trâmites. Então, não é que você não tenha direito a trabalhar, é que você não vai conseguir é, finalizar ou iniciar um contrato de trabalho sem esse documento. Por isso que estudos abaixo de 6 meses, não, você não vai conseguir trabalho, tá? Você não vai ter aí o direito a trabalhar por causa desse documento. E também a questão de abrir conta vai depender muito aí também desse documento. Sem esse documento, você não vai conseguir abrir uma conta, de repente, espanhola, mas pode abrir uma conta com passaporte. Então, seguimos aí. O decreto real, que foi aprovado em 19 de novembro, e aí vamos ler a respeito do artigo 52, ali fala quais tipos de estudos dá direito ao visto de estudante. Então, em resumo, ele fala o quê? Está admitido antes do início das aulas, então, para você pedir um visto de estudante, você tem que ter sido admitido, tem que ter conseguido uma vaga ali para poder estudar. Você pode realizar estágios, voluntariado, intercâmbios, que é aquele que a escola que você estuda tem um acordo com a escola daqui, aí, por exemplo, você pega 6 meses da escola onde você estuda e estuda 6 meses aqui para compensar esses 6 meses. É um intercâmbio aí entre escolas, tanto de formação ou nível superior ou outro, tá? Então, em caso de intercâmbio, você também pode ter o visto de estudante. Educação secundária pós-obrigatória, que são cursos de formação. O grado médio e a formação profissional, que são cursos aí profissionalizantes. Investigação, ensino superior, mestrado, doutorado, cursos preparatórios, cursos de idiomas, que leve aí ao certificado DELE. A instituição ela precisa ser reconhecida em Espanha e estar registrada como instituição aprovada pelo Ministério de Educação. Então, existem instituições que são reconhecidas e, se elas são reconhecidas, sim, você poderia pedir o visto de estudante. Os estudos, ele precisa ser de tempo integral, tá? O que é tempo integral? Não é que você fica o dia todo estudando,
é que se o estudo ali tem 60 créditos, você precisa se matricular em todos os 60 créditos, não pode se matricular só em metade, e eles precisam ser no mínimo 50% presencial. Então, se é um curso online, então ele não te dá direito ao visto de estudante. Se é um curso, qualquer curso profissionalizante, universitário e tal, que seja mais de 50% presencial, sim, te dá direito ao visto de estudante. E, claro, todos e qualquer um desses cursos aí precisa obter um diploma reconhecido. Então, no final da sua formação, você precisa obter um diploma que seja reconhecido por Espanha. Seguindo aí em observações. Pode solicitar no consulado ou, em alguns casos, solicitar em Espanha. Não é qualquer tipo de estudo que você vai poder solicitar esse documento aqui em Espanha, tá? Os casos mais comuns são a graduação, o ensino superior universitário ou mestrado. Esse sim você pode solicitar aqui em Espanha. Tipo, você entra como turista, nos primeiros 30 dias de turismo, você pode solicitar o seu documento aí de estudante estando dentro de Espanha. Já os outros cursos de formações, você precisa solicitar no consulado. Fique muito atento às regras, dependendo do seu caso, para que você não venha aqui para a Espanha achando que você pode solicitar o visto aqui e acaba que você não pode e teria que voltar para o seu país. Então, a melhor opção é você solicitar sempre o visto de estudante no consulado, porque se falta algum documento, você já resolve aí no seu país. Você precisa solicitar com no mínimo 2 meses antes do início das atividades. Então, as aulas vai começar daqui a 30 dias. Não, você precisa solicitar 2 meses antes. Em casos raros e algumas exceções, você poderia solicitar depois, mas geralmente é 2 meses antes das aulas iniciarem. Você precisa ter antecedentes criminais. Então, nessa questão dos antecedentes criminais, uma vez que você apresentou ali no visto, caso você peça uma prórroga, quer dizer, uma renovação do seu visto de estudante mais para frente, você não vai precisar apresentar outro antecedentes criminais, o que era um problema para todos os estrangeiros estudantes. Porque, por exemplo, para quem já está aqui em Espanha, para conseguir um antecedente criminal com a apostila de Haia e com a tradução juramentada, pagava aí no mínimo entre 80 a 120 euros um documento desse. Então, isso é uma mudança significativa nessas novas regras, uma vantagem para todas as pessoas que vêm para cá. Porque uma vez apresentado o antecedente criminal, se você não saiu de Espanha, não saiu do país, você não vai precisar apresentar novamente quando precisar fazer uma prórroga ou fazer uma modificação para um outro tipo de documento, como residência, por exemplo. Poderá ter o visto pelo mesmo tempo que dura os estudos. Então, por exemplo, eu não sei na prática se realmente isso vai funcionar, tá? Mas em teoria seria. Se você vem fazer uma graduação, um ensino superior de 4 anos, o seu documento deveria te dar aí o seu permisso de 4 anos, sendo que anualmente você vai ter que comprovar ali que você está passando nas matérias, que você está frequentando as aulas e que você está cumprindo o objetivo para o qual você veio para a Espanha, que é estudar. Na renovação, estará legal até que saia a resolução. Então, por exemplo, para você fazer a renovação, você teria que fazer a renovação 2 meses antes de vencer ali o seu visto. Então, até 2 meses antes, 60 dias antes, para ser exato. Durante esses 60 dias, supondo que você conseguiu a agenda ali na estrangeiria, ou você enviou os documentos um dia antes de vencer o seu documento, a sua tarreta, você, mesmo depois do vencimento, você estaria legal até que saia a resolução favorável ou denegatória do novo visto, tá? Do que você solicitou depois, seja prórroga ou seja outro, tá? Então, quando sair, se saiu positivo, você vai seguir aqui totalmente legal. Se saiu negativo, você, a partir do momento da denegação, você vai passar a estar irregular caso a sua tarreta, o seu cartão de documento esteja vencido. O prazo de resposta é de 2 meses. Então, se você solicitou ali no consulado, solicitou aqui em Espanha,
eles têm 2 meses para te responder. Se passou de 2 meses eles não te responderam, então significa que é desfavorável. Aí eu te aconselho que, se em 2 meses você não recebeu uma resposta, procurar a estrangeiria para saber, porque mesmo que seja desfavorável, eles precisam te enviar uma documentação dizendo que foi negado. E é muito importante que você tenha esse documento positivo, claro, positivo para você dar entrada aí na renovação da tarjeta, do cartão, ou negativo para você, de repente, entrar com algum recurso. Você precisa desse documento, tá? Caso você queira entrar com recurso. Visto com mais de 6 meses, deve fazer o cartão do documento, que é o TIE, como eu já tenho falado para vocês, o TIE, né? Que é Tarjeta de Identificação de Estrangeiro. Então, se o estudo, como eu falei na tela anterior, for por menos de 6 meses, você não tem direito a esse cartão. Mas se o estudo for superior a 6 meses, no caso, 1 ano, você não só tem direito, mas você deve fazer esse cartão, que vai ser o seu documento físico. Não, não basta só você ter um número, você precisa ter esse documento físico. Ok? Então, tendo esse documento físico, sim, você vai poder solicitar permissão para trabalhar, vai poder abrir conta em banco, como se você fosse espanhol, como você estando legalmente em Espanha, vai poder abrir conta em um banco espanhol. Em alguns casos, o visto autorizará a trabalhar automaticamente. Que casos são esses? No caso de ensino superior, universidade, né? E mestrado, universidade também. São cursos universitários. Já vai vir na sua tarjeta autorização automática ali para você trabalhar. Você não vai precisar pedir uma autorização posterior, entendeu? Então, se matriculou num curso universitário, seja de ensino superior, seja de mestrado, quando você receber aí o seu cartão, sua tarjeta de identificação de estrangeiro, você já vai ser autorizado a trabalhar. Então, é só você ir na empresa no qual vai te contratar, dar o seu documento ali que eles solicitarem, eles vão fazer o contrato para você, eles vão dar de alta para você ali na Seguridade Social. Talvez você precisa fazer o registro ali na Seguridade Social e vai poder trabalhar sem precisar fazer nova solicitação na estrangeiria. Mas para outros tipos de estudos, seja de idiomas, de formação profissional, de qualquer outro, você teria que ter um curso de mais de 6 meses, não, porque se o curso for por semestre, a estrangeiria só vai te dar um visto de 6 meses. Mas se o curso é de 1 ano e a estrangeiria te der um visto de 1 ano, sim, você vai poder ter a tarjeta. Tendo a tarjeta, você vai ter que procurar um trabalho. E aí o empregador ali vai te dar um contrato e ele vai ter que dar entrada na estrangeiria solicitando a sua permissão para trabalhar. Ele vai pagar uma taxa, você vai pagar uma taxa, e aí a estrangeiria vai permitir trabalhar. Só que esse processo entre você pedir o visto, entre você pedir o cartão, entre chegar o cartão, já deu 2 meses. Para você, aí depois disso, para você buscar uma empresa que queira te contratar, a empresa quer te contratar, aceitou dar entrada na estrangeiria, vai juntar todos os documentos, vai solicitar na estrangeiria, aí tarda mais uns 30 dias para poder a estrangeiria te dar ali a autorização, então aí já passou no mínimo de 4 a 6 meses nesse período. Então, dificilmente um estudo que seja tipo de 1 ano vai te dar direito aí a trabalhar, você vai conseguir trabalhar, tá? A não ser no caso do mestrado, que o visto de autorização de trabalho é automático. E também no caso de graduação, que é um estudo aí de 4 anos, então esse tempo também você não vai ter que se preocupar, vai conseguir um trabalho durante os 4 anos ali que estiver estudando, desde que você cumpra os estudos direitinho, você vai poder trabalhar. Vamos à questão agora do agrupamento familiar. Todos os tipos de estudos podem agrupar familiar? Não, não podem. Então, quais são os tipos aí de estudos que podem agrupar familiar? Mais uma vez falo, geralmente, os de ensino superior, no caso, a graduação e o mestrado, que são estudos universitários, e raros casos fora desse. Mas, se você vem com um curso de idioma, você não pode agrupar familiar.
e a maioria dos outros tipos aí de cursos ou que autoriza até um visto de estudante não autoriza o agrupamento familiar. Para você que pode, que tem direito ao agrupamento familiar, quem pode ser agrupado? Filho menor de idade, solteiro e dependente, cônjuge ou companheiro que conviva mais de um ano juntos, filho, cônjuge ou companheiro dependente por discapacidade, pode solicitar visto de agrupamento familiar no consulado ou, no caso, se você é de curso universitário ou mestrado, pode solicitar aqui desde Espanha. Então, por exemplo, falta pouco tempo para vocês viajarem, porque vocês marcaram as passagens de avião com antecedência, não vai dar tempo de solicitar no consulado. Se você vem para fazer um ensino superior ou um mestrado de nível universitário aqui em Espanha, você pode solicitar a partir da estrangeiria aqui em Espanha. Então, comprovar meios econômicos suficientes para todos os integrantes da família, existe uma regra ali na lei de percentual, por exemplo, 100% do INPREM para o estudante, aí tem mais um percentual aí para cada familiar, se eu não me engano, não sei se está entre 75% ou 100% do INPREM para o primeiro familiar e um percentual menor para os familiares, o segundo, terceiro e quarto, dependendo do tamanho da família aí. Você precisa comprovar que tem meios econômicos suficientes para manter toda a família. Precisa ter seguro-saúde individual para todos, certificado de antecedentes penais para todos os maiores de idade, que a família não seja uma ameaça para a ordem pública. O tempo de visto é o mesmo do titular do estudante, então, se você vai pegar uma graduação de 4 anos, o tempo de visto dos familiares será o mesmo do estudante. A família não estará autorizada a trabalhar, somente o estudante, e 30 horas semanais somente. Então, gente, cada caso é um caso, existem vários tipos de estudos e vários tipos de categorias que autorizam você a ter um visto de estudante, mas nem todos os direitos são para todos que têm visto de estudante. Então, quais são os requisitos aí para você ter um visto de estudante? Admissão e matrícula, ter sido admitido pela instituição, fazer a inscrição e cumprir com as obrigações e pagamentos. Lembrando que universidade pública em Espanha não é gratuita e cada comunidade autônoma tem seu preço e é diferente uma de outra. Intercâmbio, em caso você vai fazer intercâmbio, que a instituição seja responsável pelo aluno, em caso dele aí ser menor de idade, mas aí tem esse requisito, e tenha providenciado a moradia do aluno. Então, para você fazer intercâmbio, isso aí são requisitos, tá? Voluntariado. A instituição esteja legalmente constituída e inscrita em registros competentes segundo a lei para voluntariado. Atividades formativas, ter título, licenciatura universitária espanhol estrangeiro reconhecido ou homologado que habilite a participar da formação. Então, tem vários tipos de formação que você aí vai precisar do seu título, ou ter um título espanhol, ou ter um título estrangeiro reconhecido, ou você fazer a homologação no seu título para poder estudar. E pagar as taxas aí de tramitação do processo. Então, por exemplo, para você que vai fazer uma graduação, você precisa do ensino médio. E aí você precisa dar entrada na homologação do seu histórico, do seu título de ensino médio. E aí você vai lá no site, é tudo online, envia os documentos com a apostila de AI traduzido para o espanhol, paga a taxa, iniciou o trâmite, você já pode fazer aí, vir estudar o ensino superior enquanto tramita a homologação. Mas para outros tipos de atividade, você precisa verificar as regras. Cada caso é um caso e cada tipo de estudo ou cada tipo de coisa que você vem fazer aqui com o visto de estudante tem regras diferentes. Documentação necessária. Ainda hoje, antes da aprovação das regras, a documentação básica é você preencher o formulário do pedido de solicitação do visto de estudante, a fotografia, passaporte em vigor, prova de admissão para a atividade do estudo, a universidade ou a instituição vai te dar um documento aí para provar,
Prova de meios econômicos, aí você vai precisar provar aí que você tem dinheiro em conta ou que você recebe mensalmente de algum trabalho, mas que você tem meios econômicos suficiente. E aí vai depender, tá? Cada consulado pode te pedir uma coisa diferente como comprovação. Seguro saúde com responsabilidade civil para cada pessoa que vai vir. Certificado de antecedentes criminais, atestado médico. Se você vai fazer no Brasil, eles aceitam um atestado médico aí de um médico que seja do Brasil. Se você vem fazer isso aqui em Espanha, tem que ter a apostila de AIA e ter um tradutor juramentado que esteja na lista de Ministério de Assuntos Exteriores de Espanha. Ou você vem aqui, procura um médico e faz o atestado de médico aqui, que é o mais viável, caso você faça solicitação em Espanha. Se você fizer no consulado, você faz com um médico do seu país. Prova de residência no território consular. Então, por exemplo, no Brasil, para cada consulado, existe os estados que podem fazer solicitações naquele consulado específico. São Paulo tem uma quantidade de estados, Rio de Janeiro tem outros estados. Você precisa verificar qual é o consulado que te determina de acordo com a sua residência. Então, você precisa ter um comprovante de residência. Prova de identidade e capacidade do representante, autorização dos representantes legais, no caso aí de ser menor de idade, pagamento das taxas, documento com apostila de AIA, traduzido por um tradutor juramentado. Quase todos os documentos são similares aí para os familiares, ok? Então, lembrando que se você vai fazer no consulado, pode ser um tradutor juramentado aprovado aí no seu país. Se você vai fazer da entrada aqui em Espanha, o tradutor juramentado precisa estar na lista de Ministério de Assuntos Exteriores de Espanha. Seguindo aqui com as informações, vamos falar agora sobre a modificação. O que seria modificação? Terminei meus estudos, e aí? Você quer continuar a Espanha ou você vai voltar para o seu país? Se você terminou seus estudos e quer continuar em Espanha, nem todo tipo de estudo te dá direito a fazer a modificação de visto de estudante para residência ou para busca de emprego. Não são todos, tá? Alguns tipos de bolsas de estudos não permitem você fazer essa modificação, que são aquelas bolsas de estudos onde existem acordos entre a instituição daqui da Espanha e do seu país de que você tem que voltar para o seu país. Então, se o acordo terminou os estudos, você tem que voltar, você precisa, essa bolsa de estudo não permite você permanecer em Espanha depois dos estudos. Mas outros tipos de bolsa de estudos que não estão incluídos aí nessa questão de programas de cooperação, sim, pode ser válido para você terminou os estudos, fazer a modificação do seu visto de estudo para residência. Aí, quais são essas formações? Você precisa realizar uma formação completa com obtenção de certificado profissional, ensino superior, mestrado, doutorado, educação na área de saúde ou educação secundária pós-obrigatória, grado médio, formação profissional, tá? Esses tipos de estudos aí permite você modificar para residência. No qual, aliás, a formação profissional não é qualquer um, tá? A formação profissional tem que ser a que está ofertada ali no sistema de profissional do grado C. E onde é que você vai ver o que é esse grado C com nível 2 e 3? É nesse link aqui, ó. Todo fp.es sobre FP, que é formação profissional, informação general, grado, sistema FP. Esse link aqui em amarelo é onde você vai verificar que tipo de formação profissional é de grado C dos níveis 2 e 3. Então, se for formação profissional que está estabelecida aqui nesse grado C, nos níveis 2 e 3, sim, você poderia modificar do visto de estudante para o visto de residência. E aí você poderia modificar para residência e trabalho, ou modificar para residência e direito a trabalhar, ou aí para residência para busca de emprego, certo? Então, eu volto a dizer, cada tipo de estudo tem suas regras, as regras aqui não são válidas para todos. Pesquise direitinho quando você for escolher
qual tipo de curso você vai estudar. Então, se você só vem aqui para fazer uma formação específica e deseja voltar para o seu país, sua preocupação é menor, tá? E nem todas as formações aí vai te permitir trabalhar. Se você pensa em procurar trabalho depois que terminar os estudos e permanecer em Espanha, você precisa ver essa lista aqui de quais cursos vai te permitir você fazer a modificação para residência. Pessoal, como eu estou refazendo esse vídeo com informações mais precisas, conforme ali as novas regras, porque eu tenho lido todos os dias, sempre que eu posso, as novas regras e buscado mais informações, isso só é possível por causa dos seus comentários, por causa das suas dúvidas e por causa das suas perguntas. Porque quando vocês comentam aqui no vídeo e perguntam, eu vou lá, busco nas novas regras essa dúvida para poder entender e poder ensinar para vocês e falar para vocês. Então, a partir de hoje ou desses vídeos que vocês vão estar vendo, eu só responderei a comentários feitos nos vídeos. Não adianta me mandar e-mail, não adianta mandar mensagem por direct, que eu não vou responder essas perguntas. Quando vocês comentam nos vídeos, vocês me ajudam. E eu ajudo vocês. E tira a dúvida de mais de uma pessoa. E às vezes a dúvida que você tem é a mesma de outros, entendeu? Não presto consultoria. Se você pedir indicação, eu posso te dar indicação. E eu não vou dizer para você qual caminho você tem que seguir, certo? Então, você tenha dúvidas objetivas. Se você vier contando a sua história, esperando que eu te dê um norte, uma direção de qual caminho você vai seguir, isso não. Você precisa assistir os meus vídeos, dou várias dicas de como você tomar essa decisão, várias dicas aí de como você pode escolher o caminho em que vai percorrer, se é para buscar a nacionalidade, se é para vir aqui de forma totalmente legal, se deseja estudar com direito a trabalhar, tudo isso, todas essas informações, eu tenho falado nos meus vídeos. Se você valoriza aí o meu trabalho, eu só te peço poucas coisas. Segue, comente, pergunte, compartilhe, curta os vídeos, porque assim você me incentiva a criar mais material para vocês, ok? Então, agradeço a vocês por estarem aí comigo nesses vídeos e até o próximo vídeo.